é deixar, né, o mundo melhor, deixar um pouco melhor do que eu encontrei. Né? Então, eu utilizo isso como uma filosofia, seja na minha vida pessoal, no meu trabalho. Né? Então, qualquer coisa que eu faça, né, eu vou sempre tentar deixar ela melhor. Né? Indiferente em qual aspecto, né? Seja num trabalho que eu não conheça, né, um trabalho novo, ou uma própria atividade que eu já venha fazendo rotineiramente, né, uma atividade do cotidiano, eu sempre tento deixar ela um pouco melhor. Né? E eu penso nisso, né, no seguinte: se todo mundo fosse deixar o mundo um pouco melhor, né, a gente teria um mundo excelente. Né? Então, assim, eu carrego para o meu trabalho também. Então, é aquele trabalho de formiguinha. Todo dia deixando um pouco melhor, e lá no fim eu vou ter um resultado, né, fenomenal. Bom, sou formado em engenharia de produção, né? Estudei na Universidade de Santa Cruz do Sul. E aí, quando eu iniciei meus estudos, né, eu comecei um estágio na própria universidade, durou em torno de 6 meses. E aí, na sequência, eu já arrumei um trabalho lá como auxiliar, né, auxiliar administrativo na época. E foi a forma que eu consegui até mesmo para viabilizar meus estudos, né? Aí, no momento que eu comecei a ser auxiliar na universidade, eu ganhava um desconto lá de 50%, uma bolsa, né? 50% na faculdade. E aí se foram ao longo aí de 7 anos trabalhando em área financeira, né? Trabalhei primeiro na área de tesouraria, depois na área de atendimento ao aluno. Né? Até hoje trago comigo toda a bagagem, né? Eu sempre digo, a gente sempre vai aprender alguma coisa, né? E aí, nesse meu início de carreira, o fundamental foi muito negociação. Né? Então, a relação interpessoal. Então, como eu negociava mensalidade com os alunos, crédito educativo, né? Então, eu acabei desenvolvendo bastante essa questão da conversa, né? O relacionamento interpessoal, a negociação em si. Finalizei meus estudos, né? Depois de 7 anos ali na engenharia de produção. Eu pensei, agora eu vou ter que ir para minha área, né? Vamos lá, bora lá para pegar uma experiência na área. Aí comecei um programa de trainee na empresa COP Tecnologia. Aí foi uma época bem bacana, né? Onde eu passei por diversas áreas ali. Então, desde áreas de licitação, área comercial, área de compras, fabricação, instalação de equipamento, né? Foi um aprendizado bem bacana. Foi durante em torno de um ano e pouco ali, eu fiquei na empresa COP Tecnologia, e aí eu acabei depois encerrando, né, finalizando esse meu trabalho lá. Bom, após a COP Tecnologia, eu tive um break ali na minha jornada, né, profissional, e aí eu acabei aproveitando para me aperfeiçoar. Né? E como eu estava num período que eu recém havia saído, né, da universidade, estava muito em alta, né? Ainda está hoje, né? Mas a recém estava começando, né? Os programas de trainee em grandes, né, multinacionais. E eu acabei me inscrevendo, né? Fui me inscrevendo e participando de diversos processos seletivos. E nisso, né? Eu vi ali que uma coisa estava me faltando, né? Que era o inglês. Então eu via muita gente que estava fazendo uma high school no exterior, um intercâmbio no exterior, né, para aperfeiçoamento do inglês. Isso estava contando bastante, né, no início de trajetória ali dessas pessoas, né, que estavam junto comigo participando nos processos seletivos. E aí eu tive a sacada, não, vou ter que dar uma melhorada no meu inglês. Né? Então logo depois que eu voltei do Canadá, atualizei meu currículo e bora prospectar oportunidades de emprego. Levou em torno de uns 4, 5 meses, aí eu voltei em agosto, né? Consegui me recolocar em dezembro. E aí foi um primeiro divisor de águas para mim, né? Quando eu chegou em dezembro, né? E aí eu tive que optar. Eu estava buscando oportunidades e me surgem 2 oportunidades ao mesmo tempo. Uma delas para o Corpo de Engenheiros da Marinha, né, mais técnico, uma área mais técnica, né, vindo da minha formação. Daí era para ser segundo oficial de máquinas, né, daí ia fazer uma especialização no Rio de Janeiro, teria que morar lá 1 ano. E o outro, né,
uma oportunidade também que era do meus sonhos, que era trabalhar numa empresa multinacional, ainda próximo aqui da cidade onde eu resido, né? E aí eu passei numa seleção para Philip Morris, né? Para Philip Morris International, Philip Morris Brasil, né? Mas faz parte da Philip Morris International para ser comprador, né? Comprador júnior, era uma vaga temporária de 6 meses para ficar no local de uma gestante, né? Que estava no período de licença maternidade. E aí bateu a primeira grande dúvida, né? E aí, para que lado eu vou agora, né? Mas como eu sempre quis trabalhar em multinacional e também, né, uma empresa que eu já conhecia e sempre tive, né, o desejo de trabalhar, acabei optando, né, em ser comprador na Philip Morris International. E comecei então a minha jornada, né, foi em dezembro de 2009. E aí foi uma jornada fenomenal. Foi uma jornada assim que eu digo, as oportunidades que foram surgindo, eu fui me agarrando a cada uma, né? E eu sempre brinco com as pessoas, acabei fazendo um programa de trainee by myself, né? Onde eu acabei conhecendo muitas áreas, não me acomodei, não fiquei numa única área, e agora eu vou contar para vocês um pouquinho dessa jornada aí. Então, comecei na área de compras, né? Como comprador júnior, atendi a categoria de factory, né? Em IMS, né? Materiais indiretos, então não era nada relacionado a processo produtivo, então muita área suporte eu atendia, né? Aí pintou uma nova oportunidade, né? O Marlon, né? Que era o mesmo gerente que havia me convidado, né? Para ser, né? O comprador de projeto. Ele disse: ó, estamos com a oportunidade agora, Guilherme, lá em São Paulo, né? E aí onde nós estamos ampliando o nosso maior centro de distribuição, né? O centro de distribuição ele vai ficar em torno, né, de 600 pessoas, né? Hoje 50% do volume de tudo que é vendido passa por esse centro de distribuição. E nós estamos criando uma categoria, que é a categoria de logística, né? Dentro de compras, e é para ficar mais próximo do cliente, então por isso tem essa oportunidade e a gente está, né, pensamos em ti, tu vem fazendo um bom trabalho aí, e aí, top para São Paulo? E esse desafio, né, para mim foi uma mudança, né, como se diz, da água para o vinho, né, eu, né, como brinco aqui, guri do interior, né, criado aqui numa cidade de 20 mil habitantes, no meio do mato, no meio da roça, né, fui para Selva de Pedra, né? Fui morar em São Paulo. Então, 15 dias depois, foi muito rápido, né? Eu já estava em São Paulo. E é muito engraçado, né? Que como as coisas dentro de uma mesma área, dentro de um mesmo setor, né? Eu só mudei de categoria, então, né? Eu estava antes muito voltada para as demandas da fábrica, e aí eu comecei, né? Num novo ambiente para as demandas de logística, na área de compras. Foi como começar do zero, né? Então, foi começar a desenvolver fornecedor, relacionamento, né? Então, foi um baita trabalho, né? Foi um trabalho, né, bem no início, assim, meio árduo, né? Mas foi, com certeza, ele fica gratificante ao longo do tempo, né? Depois que tu bota energia e esforço, tu vai colhendo os resultados. Então, já estava como um executivo, um especialista de compras, né? Já vinha de uma jornada aí de 1 ano e meio em Santa Cruz do Sul, aí mais 2 anos e meio em São Paulo, já estava, né, mais de 4 anos aí dentro da área de compras, né, já estava, digamos assim, num nível, né, de excelência, né, como comprador. Aí pintou a primeira oportunidade de gestão, então, né, junto com o meu cliente interno ali em São Paulo, aí para assumir a supervisão de distribuição, né, uma das supervisões, né, a gente era entre 5 supervisores, então assumi uma da supervisão de distribuição em São Paulo capital, né, e Grande São Paulo. E aí depois dessa intensa experiência aí em distribuição, eu tive a oportunidade, né, aí veio uma nova oportunidade para ser coordenador de frota. Então trabalhei muito próximo também da área de frota, né, principalmente em função dos veículos que a gente utilizava em distribuição. Então pintou a oportunidade de
de sair, né, de uma equipe mais operacional e ir para uma equipe, né, mais sênior, né, daí ia ser gestor de assistentes e analistas, né, uma equipe mais reduzida, a equipe na época tinha 7 pessoas, né, e um budget enorme, né, um orçamento aí anual em torno de 20 milhões. Aí 1.200 veículos aí para assumir aí toda a questão de abastecimento, manutenção, multas, documentação, né, enfim, né, tudo que gira em torno aí de fazer a frota girar em si. Então veio, né, a oportunidade ali de ser o coordenador de frota, e aí eu comecei como eu tinha experiência de compras com fornecedores, né, e aí eu comecei a interagir com os fornecedores de frota. Eu comecei a ver, olha, a gente tem oportunidade para melhorar isso aí. Com certeza tem gente melhor no mercado para prestar serviço melhor, e a gente pagando mesmo, né, o mesmo valor ou até menos, né? Tem oportunidade aí. E foi o que eu comecei a fazer na área de frota. Aí veio um novo desafio, e aí seria voltar para a fábrica, né, que fica em Santa Cruz do Sul. E esse foi um desafio grande mesmo, que aí para pegar uma área, né, que até então eu desconhecia, que era a minha essência da minha formação, que é a área de produção, processo produtivo. Então eu voltei para Santa Cruz do Sul para assumir uma posição de supervisão de produção, né, na área de tabaco. Então a gente acabou fazendo um encerramento desse subprocesso, né, que era o processo do Cast Leaf. Então a gente encerrou esse processo e, lógico, a equipe já não era mais uma equipe do passado, né, a equipe já estava uma equipe reduzida, nós tínhamos em torno aí de 17 colaboradores, né, ao todo, né, desde a equipe de manutenção, a equipe de processo em si. Então foi um momento muito marcante para mim, que ao longo de um ano que eu estava já quase, né, trabalhando dentro da área produtiva, encerrar aquele subprocesso, processo do Cast Leaf. E aí então foi, né, muito aprendizado junto também, né, principalmente nesse lado humano, né, encerrando o processo, fazendo desligamento, né, para tentar fazer, como se diz, da forma mais justa, né. Depois que encerrou o processo do Cast Leaf, encerrou a minha jornada dentro dos processos de tabaco, eu tive a oportunidade de ir para a área de intralogística, né? Então, não mais, era outra ponta, né? Antes eu tive a oportunidade de conhecer a ponta de distribuição, que era a ponta final, eu estava na ponta inicial, né? Muitas coisas eram semelhantes, né? Algumas coisas parte sistêmica, mas tinha muita coisa nova também ali para aprender, né? E poder contribuir, né? Então, novamente foi, como se diz, arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Então, tive a oportunidade de novo de colocar em prática, né, todos os conhecimentos que tive ao longo da minha jornada, desde as compras, né, principalmente utilizando esse viés de compras, né, e da parte também de logística e gestão, né, que eu tive. Que aí a gente começou a prospectar novos fornecedores, né? Então a gente foi atrás de players que pudessem atender toda essa demanda, né? Então a gente tinha uma equipe aí que ao todo era em torno aí de 70 pessoas, né, que trabalhava nesse time de intralogística e que seriam terceirizados. Então foi desde a concepção de planejamento, né, a gente fazer a prospecção de fornecedores e preparar para o dia D, né, o momento de a gente fazer essa transição, né. Semelhante ao que havia ocorrido, né, na minha experiência dentro na produção, a gente tentou realocar ao máximo, né, as pessoas para outras áreas, né. Então a gente né, conseguiu fazer isso aí também, segurar algumas pessoas chaves, né, para a gente não simplesmente começar tudo do zero, né, com um novo player, né. E aí chegou o dia D, a gente virar a chave, viramos a chave e foi como apertar um botãozinho, cara, foi como recomeçar, né, recomeçar. Então a gente estava com equipe nova, né,
player novo aí, então teve toda a parte de integração desse time, né, junto com também a equipe que ficou, né, a equipe de transição, nós chamamos, né? Então, essa equipe de transição deu todo o suporte em torno de 2-3 meses, né, para fazer essa transição e a gente conseguir fazer essa retomada. Foi fácil? Não foi nada fácil, né? Eu digo que né, você trocar, né, um modelo de operação que você está com todo ele na sua mão, que as pessoas já conhecem, né, e aí para um modelo de operação novo, né, que foi a operação terceirizada, começa, por mais que você tenha mapeado, planejado, né, e tu tenha descrição de função, descrição de cargo, as atividades mapeadas, sempre tem algum detalhezinho que acaba escapando, que está no conhecimento daquela pessoa que estava trabalhando lá antes. Né? E esses detalhezinhos começaram a vir à tona, né? Então, é que nem o fundo do mar, né? Quando ele está cheio, você só vê a água. E aí você começa a baixar o nível dele, você começa a enxergar, né, as rochas, né? Começa a ver, inclusive, montanhas que tem dentro do oceano. E foi assim que foi acontecendo, né? Então, quando a gente fez essa virada de chave e começou a botar a operação, né, a rolar ela na prática em si, então começou a aparecer esses detalhes. E isso você vai ajustando com o tempo, né? Então, com muita resiliência, muita determinação, né? E escutar muito o teu cliente interno. Então, você está num momento que você está exposto ali também, você tem que reconhecer o problema, né? Só que o problema ele também não pode ocorrer, né, repetidamente muitas vezes. Então, você tinha que atuar firme ali para conseguir sanar isso e vai para o próximo, né? Então, dessa forma, a gente conseguiu, né, fazer encaixar a nova operação aí, né, e ter sucesso aí numa implementação de operação terceirizada. Então foi bem bacana participar desse projeto de terceirização e que foi um projeto que também foi gratificante para mim, que também veio um reconhecimento, então veio um novo reconhecimento interno também. Então ganhei mais um EBCD Award aí da Philip Morris pela implementação aí desse projeto de terceirização na Philip Morris. Aí. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Paul Barramondes, estrategista de carreiras e negócios, e você acabou de acompanhar a incrível história do Guilherme Augusto Brandt. Ele é especialista de compras, negociação, logística e gestão da cadeia de suprimentos, e agora a gente vai bater um papo para explorar um pouquinho mais a história do Guilherme. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir, comentar e compartilhar. Isso nos ajuda cada vez mais a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas, gerando insights e transformando carreiras e negócios. Vamos lá, vamos bater um papo com o Guilherme. Bacana. Guilherme, bom, cara, trabalhar em compras, logística, eu vim de supply chain, sei como é que é a loucura. E você compras um pouco mais planejado do que a logística normalmente tende a ser mais caótica. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou na sua carreira? Como é que você superou essa dificuldade? Se você pegar toda essa trajetória que você compartilhou, sua história incrível, se você tivesse que pensar uma, falar assim, cara, a maior dificuldade foi essa aqui, pô. Incrível que pareça, pô, assim, a dificuldade, né, é um problema clássico. É um problema clássico que a gente tem em grandes empresas. Comunicação. Então, e muitas vezes isso acaba, né, uma gotinha d'água acaba virando um tsunami. Né? E o famoso telefone sem fio, né, que vai distorcendo as informações também. Então, e isso não foi só numa das atividades, não, praticamente em todas elas, todas as áreas que eu tive a oportunidade de conhecer, né, desde compras até a logística, né, em todas elas eu tive esse problema, e o problema, né, sempre interno. O
problema de comunicação interna. Então, ao longo do tempo, né, eu fui aprendendo, né, a primeiro escutar, ouvir. Né? Então, acho que a primeira coisa que tem que fazer tem que ser um bom ouvinte. Então, tem que saber escutar. Então, você sabendo escutar, você vai conseguir fazer a famosa empatia, se colocar no lugar do outro, né, entender de fato o problema do teu cliente interno e mapear o que é que nesse processo está dando errado. Né? Então, porque a informação ela vai chegando, não está funcionando, não está funcionando, não está funcionando. Tá, mas o que não está funcionando? Por que não está funcionando? Né? E aí, então, chama o cliente, entende, escuta e começa a trabalhar junto com ele. E aí, o que eu resolvia, né, com esse problema de comunicação? Tem que jogar no mesmo time, né? Nós não somos dois times separados, nós somos o mesmo time. Ok, eu posso estar jogando, né, nesse momento aqui como se diz, na zaga. E você está jogando ataque. Mas o nosso objetivo é fazer o gol. A gente está no mesmo time, a gente vai ter que fazer o gol para o nosso time. Então, era alinhar essas expectativas. A primeira coisa, fazia, sentava, escutava e alinhava as expectativas com o cliente interno. E tentava marcar, lógico, no início, né, numa frequência maior, né, já deixar previamente agendado, né, fazer os bate-papos e sempre estar entendendo o que estava pegando dentro de cada processo, né, de cada operação. E isso me ajudou muito ao longo, né, desse caminho, né, a sanar esses problemas de comunicação interno, escutar o teu cliente interno e estar do lado dele, estar junto com ele e fazer ele jogar junto contigo. Né? Então, esse foi a minha receita de bolo aí que eu utilizei para enfrentar essa dificuldade. Sensacional. Comunicação, como o Peter Drucker já dizia, né? 60% de todo o problema de qualquer organização vem da comunicação, né? Então, quando você resolve esses problemas, a coisa começa a fluir. E qual foi o maior aprendizado dessa sua jornada, né? Qual foi aquele aprendizado que você fala o seguinte, poxa, esse aqui foi aquele que me marcou, né? Que eu tenho até hoje? Olha, eu tive, na verdade, foram muitos aprendizados, assim, né? Muitos casos, né? Eu acho que, na verdade, o meu grande aprendizado é um somatório. Ele é um somatório desde a minha bagagem de compras, né? E daí eu consegui, como se diz, entender um pouco mais do negócio da companhia, né? Entender esse fluxo com fornecedores, entender de orçamento, né? E aí depois eu migrei para um outro lado, que eu era o cliente, né, interno, mas só que eu tinha essa visão de compras, então eu já levei junto esse conhecimento. Então é aí que eu digo que talvez essa é a grande sacada, né? O conhecimento tu não perde, você vai levando ele junto. E aí então quando eu entrei dentro da área de distribuição, eu consegui, né, frota e distribuição, consegui aproveitar muito desse conhecimento de compras. Então, principalmente lidando com fornecedores, novos fornecedores, e lidando com a própria área de compras, né? Também já sabendo o que eu queria, já facilitando também o caminho, né? E a outra parte, né? Chegando, acho que mais a questão de gestão, de liderança, né? Então, é uma coisa, digamos, ninguém nasce líder, ninguém nasce, né, gerindo pessoas. Então, é uma coisa que você vai aprendendo, né, ao longo do tempo e vai aperfeiçoando. É uma competência comportamental. Então, acho que, na verdade, é esse somatório aí, pô. Então, eu diria, né? Então, eu comecei com compras, né? Então, trazendo uma grande bagagem, uma visão de compras, que conseguiam me trazer para um nível, né, de gestão. E aí eu entrei para um nível de gestão financeira, né, gestão na veia, de recurso na veia. Então, né, já com aquele pensamento de compra, saving, trouxe isso para dentro das áreas. Então, já consegui fazer esse trabalho sempre, como se diz, aproveitando o máximo o recurso que eu tinha, otimizando ele e, ao mesmo tempo, aproveitando também esse caminho, essa jornada para aprender a questão de liderar pessoas, né? Liderar pessoas, liderar projetos, né? Liderar processos. Então, foi esse somatório aí. Sensacional. E, né, saiu de uma cidade pequena do interior, do sul do país, e veio para São Paulo.
Como é que foi esse processo quando você chegou aqui? Porque você passou por um processo de mudança, não só de cidade, mas para fazer uma atividade, para tocar um projeto. Como é que passou isso? Como é que você conseguiu lidar com todo esse processo de mudança, sair de uma cidade pequena para vir uma cidade como São Paulo? Bom, eu sempre... A primeira coisa é sempre receio, né? Sempre receio, medo e a gente fica naquela famosa defensiva de não vai dar certo, isso não vai dar certo, né? Mas uma coisa eu digo, todas as mudanças que eu tive, todas elas foram excelentes, foram sensacionais para minha vida profissional, né? E até pessoal. Então, eu consegui aprender muito mesmo, né? Então, eu consegui evoluir, né? Consegui evoluir como profissional nessas mudanças. E nessa primeira mudança em si, né? A primeira coisa que me chamou a atenção, assim, é bem... Chega a parecer um pouco louco, assim, até. Parece que tu tem duas vidas no primeiro momento. Por quê? Porque todas as pessoas que tu conhece num ciclo, né? Que tu tá no teu trabalho, no dia a dia, no ambiente, aí tu vai para um outro, você começa praticamente do zero, né? Então, as pessoas que tu conhece aqui não conhecem você lá, e as que você conhece lá não conhecem você aqui, né? Então, esse é um paradigma, assim, que lógico, você vai, né, mentalizando e vai se habituando com isso. Mas como eu havia falado, essas mudanças para mim fizeram eu crescer muito. A adaptação, então eu acho que eu consegui provar isso na prática, né, e que foi feedbacks positivos que eu tive, né, sempre dessa questão da mudança, eu tive, né, consegui desenvolver a minha adaptação. Então isso eu não... Hoje, essa adaptação, ela não necessariamente, ela nem aconteceu, né? Muitas vezes eu mudar de cidade em si, mas mudar de trabalho, né? Então eu conseguia ter essa flexibilidade, como se diz, né, esse skill de conseguir me adaptar de forma rápida e me adaptar também em outras atividades. Então essa mudança conseguiu me desenvolver isso. Então, essas mudanças de locais de trabalho, além da bagagem, né, a experiência que me trouxe, né, me trouxe esse skill também de adaptação, né? Então, desenvolver a minha adaptação em novos ambientes de trabalho, né, em novos locais de trabalho. Isso foi muito bacana. Bacana. Se você pudesse encontrar o Guilherme no início de carreira, que dica que você daria para o Guilherme? Depois de toda essa sua experiência aí, você encontrou com ele começando... O que você falaria para ele? O que eu diria para o meu Guilherme do passado? A gente erra, né, pô? Mas eu acho que eu não diria para ele não cometer aqueles erros, porque eu aprendi com esses erros. Esse é o bacana do caminho, né? Então, eu acho que talvez eu diria isso, né? Digamos assim, não se preocupe em errar. Né? Não se preocupe em errar. Você vai aprender com os erros. Você vai superar com seus erros. Não tenha medo de fazer. Eu acho que seria talvez isso aí que eu diria, né? Daria uma coragem a mais pro Guilherme do passado, né? Para ele não ter medo de fazer, não ter medo de encarar, que mesmo que ele errar, ele vai aprender com esses erros aí. Sensacional. Então, encaminhando para o final, se tivesse que dar uma dica de livro, filme ou série para a nossa audiência, que dica seria essa? Agora tu me pegou. Algo que te marcou, aquele livro que você fala assim, cara, esse livro não necessariamente precisa ser nada técnico, mas um livro que te marcou ao longo da sua carreira, que te moldou. Sim. Eu li um livro, né, de gestão, agora de gestão financeira, e ele é um livro muito bacana também pro lado pessoal, né? Eu acho que é Pai Rico, Pai Pobre, ou Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Filho Pobre. É Pai Rico, Pai Pobre, é isso mesmo. Né? Então, Pai Rico, Pai Pobre. Né? Foi uma grande lição, né, de gestão, né,
pessoal e que tu leva também para a tua vida profissional. Esse é um livro sensacional aí que eu gostei muito. Agora vamos para filmes e séries. Cara, eu gosto de filme, eu gosto de série, mas só que eu gosto de filme mais sci-fi, sabe? Filme mais futurista, assim. Esses dias eu assisti um filme bem bacana. Já foi um filme que eu assisti com a minha esposa e eu gostei bastante dele. Ele é o Segredo. O Segredo, Ouse Sonhar. Até o livro O Segredo também é excelente. Até não me veio à mente no primeiro momento ali. Esse é outro livro bacana. Mas tem um filme que ele se chama O Segredo, Ouse Sonhar. Aquele é um filme que eu achei sensacional. Muitas vezes acontecem coisas na sua vida que você não tem explicação, né? Mas tudo tem um propósito, tudo tem um fim, né? Se você pensar, né, positivamente nesse fim, né? Então, as conexões ocultas que existem, né? Então, eu achei muito, muito bacana esse filme por essa lição que ele trouxe, né? Foi um filme bem bacana aí que eu recomendo. Muito bacana. Guilherme, sensacional a sua história, cara, muitos insights. Obrigado por ter aceitado o convite de gravar o programa com a gente. Com certeza, quem está assistindo a gente vai se beneficiar aí com muito conhecimento. E obrigado pela possibilidade de compartilhar um pouquinho da sua história. A satisfação é minha aí ter essa oportunidade aí de estar, né, mostrando um pouquinho aí da minha experiência, né? Eu que agradeço de coração. Obrigado. Você que nos assiste, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Carreira Talk Show.